No vídeo de hoje eu quero compartilhar a minha perspectiva para o mercado cripto, especialmente para o Bitcoin e também para o Ethereum. E para começar eu quero mostrar o gráfico da dominância do SDT. A dominância do SDT está muito clara em seu movimento e analisando ela nós conseguimos analisar também o Bitcoin e o Ethereum da melhor forma possível. Vocês vão perceber que o movimento da dominância do SDT, tanto quanto o do Bitcoin e do Ethereum, estão muito semelhantes. A dominância do SDT está fazendo agora um canal de baixa. Teve uma movimentação de alta aqui. E lembrando, para quem não sabe, quando a dominância do SDT sobe, o mercado cripto cai. Então, a última queda do mercado cripto, que o Bitcoin caiu mais de 20%, foi essa movimentação de alta da dominância do SDT. Posterior a isso, quando o Bitcoin formou o fundo nos 59 mil, a dominância do SDT formou esse topo aqui. E agora, a dominância do SDT está fazendo um movimento de correção, corrigindo essa movimentação de alta aqui, dentro de um canal de baixa. Geralmente, esses canais de baixa, eles têm dois formatos de correção. Ou é uma correção A, B, C, e aí ele faz o rompimento e segue, ou é uma correção A, B, C, D e E. Então, nós podemos ficar atentos a essas duas possibilidades. Talvez ele venha até aqui essa região, respeite e busque o fundo do fundo desse canal, para depois fazer o rompimento e dar sequência na movimentação de alta. Se nós pegarmos aqui uma retração de Fibonacci de todo o movimento de alta que ele teve desde a formação desse fundo aqui, nós teríamos as principais regiões aqui como 0,38, que já foi atingida e ele ultrapassou, mas também teríamos 50% e 0,61 de retração de Fibonacci. E aí a gente tem algumas possibilidades. Ou ele vai voltar agora aqui, pegar 0,5, daí subir lá, fazer a onda D, para daí virar a onda E, ou ele vai ir buscar a onda D e depois já passar 0,5 e chegar em 0,61 fazendo a onda E, ou realmente ele chegou próximo de 0,5% e vai fazer o rompimento agora e seguir a movimentação. No entanto, nós estamos agora em um momento do mercado que ele é bem complexo, então eu não imagino que ele vai seguir fazendo uma movimentação de alta muito estendida, como deveria ser. Por exemplo, se nós pegarmos como padrão o conceito aqui, nós teríamos que pegar esse mastro aqui como alvo a partir do rompimento. Então, na verdade, a partir do rompimento não, a partir do final da onda E. Então, a gente teria essa região aqui como alvo, isso é bem plausível. Mas além disso, eu não imagino que ele vá seguir, porque nós estamos em um momento agora que é o final do bear market. Então, ele vai fazer muitos movimentos que não, às vezes não fazem muito sentido, mas ele indo até essa região aqui faz muito sentido, para depois corrigir aqui, algo desse gênero e fazer mais uma alta, assim, que seria o fundo do bear market do Bitcoin e das criptomoedas no geral. Então, para a dominância do SDT, eu estou atento a esses pontos aqui, neste canal de baixa, para depois ter um rompimento e dar sequência na movimentação de alta, que por consequência o mercado cripto depois cairia. Agora, no gráfico do Bitcoin, nós temos o mesmo movimento, muito semelhante, onde ele fez toda a movimentação de alta a partir do topo que ele formou lá em 82 mil, que a gente previu essa movimentação de queda aqui. E aí, se eu pegar uma retração de Fibonacci lá do topo até no fundo aqui, eu vou ter as principais regiões, que é 0,23, 0,38, 50, 0,61 e 0,78. Ele já passou o 0,23, chegou próximo de 0,38 e agora está fazendo uma correção. O que nós podemos perceber aqui? Temos esse canal de alta, onde ele bate os fundos e os topos aqui em linha, e ele pode estar buscando o fundo do canal agora para depois buscar o topo em 0,38% de retração de Fibonacci, que aí aconteceria o mesmo lá na dominância do USDT, só que em outra retração. E aí, depois, por consequência, ele segue uma movimentação de queda vindo até aqui na região dos 57, 58, 56, nessa região aqui. Então, esse é um movimento que eu estou olhando para o Bitcoin agora. Possibilidades aqui de operações seria uma compra nessa região do fundo do canal, levando até o topo e também a região aqui de 0,38 de retração de Fibonacci, e depois uma movimentação, um possível trade seria um short aqui, levando o Bitcoin, essa operação mais aqui para baixo. Claro que podem ser realizados aqui no meio alguns lucros, né? Mas levando também principalmente aqui embaixo na região dos 58 mil, 57 mil, já seria um bom alvo. Caso ele perca aqui esse canal já nessa movimentação de queda, eu estaria olhando para essa região aqui, que é uma região com bastante liquidez, onde, posterior a ele pegar essa liquidez, ele pode fazer um pullback para depois dar uma sequência na movimentação de queda. Então, eu ficaria atento a isso, mas também fiquem muito atentos a invalidações de movimentos, porque nós estamos em uma fase que talvez não siga os movimentos como devem ser. Então, ele pode fazer o rompimento aqui, voltar para fazer o pullback e, na verdade, não fazer um pullback, mas sim um rompimento falso e continuar subindo. Então, fiquem atentos a essa possibilidade, porque agora, no final de um ciclo de baixa, existe muita volatilidade, às vezes não tem muito volume e ele não respeita tanto os padrões. Então, aqui, como base, nós poderíamos pegar esse movimento que tivemos aqui em 2022. Olha só como esse movimento aqui foi meio que lateral, um pouco inclinado para cima, e aí depois teve a última queda do ciclo de baixa, que aí formou o fundo do Bitcoin. Depois ele passou aqui um período de acumulação, para daí depois começar a movimentação de alta do bull market. Então, o que eu estaria olhando para o Bitcoin é algo nesse conceito aqui, onde nós vamos passar um período um pouco estranho, um pouco lateral, para ter uma última queda e depois iniciar o ciclo de movimentação de alta. Então agora nós estamos dentro desse período que pode ser um período um pouco turbulento,
até que ele faça uma movimentação de alta e depois dessa movimentação de alta venha uma queda forte, não necessariamente vai ser como 2022, mas tem uma possibilidade de ser. Então eu ficaria atento para essas regiões mais aqui acima, se caso ele buscar essas regiões aqui, a gente poderia fazer shorts buscando movimentações de queda mais fortes. Isso olhando para os meses de agosto, setembro e outubro. Eu imagino que a movimentação de queda para a finalização do ciclo, como foi aqui em 2022, vai ser entre esses meses, agosto, setembro ou outubro. Então, dentro desses meses, fique atento para ter essa movimentação de queda e ter o encerramento do ciclo. Eu já expliquei isso diversas vezes nos vídeos anteriores. Então, se você não está entendendo o porquê nesses meses, você olhe os vídeos anteriores que você vai entender. Mas no curto prazo seria isso para o movimento no Bitcoin e para o Ethereum teria um movimento muito semelhante, onde ele também está fazendo esse canal de alta que no fim tende a romper para baixo. Então, nós temos aqui a 0,38 de retração de Fibonacci, ele pode buscar o fundo do canal, depois buscar o topo e aí fazer o rompimento dando sequência. E a região chave aqui para o Ethereum seria 1450 até 1380, mas ele ainda pode se estender fazendo o fundo desse ciclo mais para baixo dessa região. No entanto, olhando a dominância do BTC, eu diria que as altcoins vão estar mais fortes a partir de agora, porque nós temos um padrão aqui que pode desencadear uma força maior nas altcoins, que é muito semelhante com 2000 e o último ciclo, né, 2021, onde ele fez um ombro, cabeça e um ombro, e aí foi aqui que aconteceu a alt season, nessa queda da dominância do BTC. Quando a dominância do Bitcoin cai, acontece a alt season, que seria a força das altcoins. E aqui nós temos um ombro, cabeça e ombro também, que ele tem o alvo mais ou menos nessa região aqui. Se tiver uma movimentação de queda nessa região aqui, nós vamos ver uma alt season, talvez não como em 2021, mas vamos ver uma alt season. Eu imagino o quê? E vocês podem anotar essas palavras para depois que nos próximos meses a gente conferir. Eu imagino que vai se encerrar o ciclo de movimentação de queda, esse bear market, em torno de agosto e outubro, e quando iniciar a movimentação de alta, o bull market, quem mais vai ter escala, quem mais vai subir inicialmente vai ser as altcoins, porque no ciclo anterior elas não tiveram muito espaço. Quem mais teve espaço foi o Bitcoin, justamente pela formação desse padrão aqui depois de ombro, cabeça e ombro, para que agora, no início desse próximo ciclo de alta, aconteça a alt season. Então, vai ser muito interessante nessa movimentação de queda acumular Bitcoin, porque ele vai trazer boas perspectivas para os próximos anos aqui, ele chegando na região dos 50 mil, 55 mil. Se você quer entender qual que é a minha perspectiva para longo prazo, o vídeo anterior eu falo disso, onde pode ser o fundo do Bitcoin, e aí ele vai pelo menos até os 126 mil, que é o topo anterior, e acima. No entanto, as altcoins, por a gente ter padrões que podem fazer com que a dominância do BTC caia, a gente pode olhar para oportunidades ainda melhores, porque vamos pegar como exemplo aqui o Ethereum, se ele voltar somente até o topo anterior dele aqui nos 5 mil dólares, a partir de agora a gente teria uma valorização de 180%. Mas pegando ele aqui nessa faixa verde, é uma valorização de 250%. Muito superior ao que o Bitcoin faria voltando ao topo anterior dele. Então, a gente pode ter boas possibilidades nas altcoins a partir do início do ciclo de movimentação de alta, que seria o bull market. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, comenta, compartilha. Se você tiver alguma dúvida ou quiser que analise alguma cripto específica, eu peço que deixe aqui nos comentários e em algum vídeo eu vou fazer essa análise para você.